Fala, nono ano, vamos continuando então aqui com a apostila de português. Apostila volume 2, segundo bimestre. Vamos lá, cortar para a parte de português. Então, pessoal, a gente tinha parado aqui nessa página, finalzinho da página 24, que aqui ele vai começar a falar das técnicas de animação, que são técnicas que você pode usar para fazer objetos que são parados, desenhos, fotografias, ilustrações, né? Simular um movimento, tá? Então tem stop motion, que aí ele dá esse link aqui, né? E esse código aqui ao lado para você ter mais informações. E aí dá algumas técnicas do stop motion, né? E ele pede para que você coloque aí, para você acesse esses links e conheça alguns conceitos, né? Retina, persistência retiniana, ilusão de ótica e frames por segundo, FPS. Quem joga videogame aí deve saber, né? Muitos jogos têm essa taxa de FPS, né? E aí ele pede para vocês pesquisarem, né, essas informações, e nós não vamos fazer essa atividade 2 aqui não, tá? Porque é uma atividade que ele pede para ser feita em grupo. Eu sei que é complicado nesse momento, né, atual, então vamos deixar aí. A atividade 5, aqui ele coloca mais alguns conceitos, né? Conceito de podcast, vídeo minuto, né? E aí ele coloca mais alguns links aqui também, que você pode obter mais informações sobre esses recursos, né? O podcast, ele na verdade é como se fosse um programa de rádio, né? É um arquivo em áudio em que você coloca lá, que você vai falando, vai colocando suas ideias, expressando suas opiniões ali, e ele pode ser ouvido pela internet, né? E o vídeo minuto é como o próprio nome diz, é um vídeo que tem 1 minuto, obviamente, né? Tá? Atividade 6, viralizando o conhecimento. O que quer dizer esse verbo viralizar? Nós estamos aí com um vírus, né? Rondando aí o mundo, que é o vírus do Covid, né? Então o verbo viralizar, ele quer dizer isso mesmo, é se espalhar, né? Se espalhar de um lugar para o outro com muita rapidez e intensidade. Então quando alguém faz alguma coisa e aquilo se espalha pela internet, nós dizemos que viralizou, né? Tem aqui as explicações do que é blog, né? Que nós já falamos anteriormente, que é uma plataforma de conteúdo, texto e imagem, e o vlog, que é um blog em vídeo. Nós temos aí no YouTube uma série de vlogs, né? Ele fala, se você tem um blog, é um vlog, né? Normalmente, né, as pessoas têm suas mídias sociais aí e acabam fazendo, tem algumas stories, alguns videozinhos, né? Normalmente algumas pessoas têm, né? E ele fala aí para algumas ferramentas para divulgação dos seus blogs, né? Dos seus vlogs e blogs. O WordPress, que é mais texto, né? Tumblr, que é foto, YouTube, que nós estamos aqui fazendo vídeos, né? E assim por diante. E aqui na atividade 7 ele fala, né, sobre as técnicas do stop motion, tá? Que é uma técnica de animação, que é uma das mais simples que existem. Então aí, se você tiver interesse de fazer isso na sua casa, né, acompanhe aí as explicações, né, que ele dá aí sobre essas técnicas de movimento, você pode tentar fazer, tá? Atividade 8, do papel para o computador, as conversões digitais. Então aqui ele explica o que é um GIF, o que é um GIF animado, né? E a gente já viu em vários locais aí, inclusive em memes, formatos aí de postagens de WhatsApp, de Facebook, né? Tá? Então ele explica o que é um GIF, né? E também ele dá algumas dicas caso você queira criar um, né? Atividade 9, linguagem contemporânea. Aí ele explica o que é meme, né? Que também nós já falamos lá no começo da apostila, que veio na década de 70 esse conceito. Quer dizer imitação, é tudo aquilo que se multiplica de cérebro em cérebro.
ficando gravado no imaginário. É uma ideia, uma parte de uma ideia, desenhos, sons, valores, né? Com a popularização dos computadores na internet, a concepção de meme não mudou muito, né? Apenas ela se apropriou de alguns elementos do mundo virtual. Agora com a internet ficou mais fácil. Mas antes, na época da televisão, que era praticamente o único meio de comunicação das pessoas em massa, né? Um rádio, também havia os memes, só que não era com esse nome, também era coisa mais diferente, né? Propagação deles. Hoje é muito mais rápido, muito mais intensa. Então aqui, ó, um meme da internet é uma espécie de informação que viraliza, alcançando um grande número de pessoas, tá? Então, tudo que acontece de forma rápida, intensa, viraliza na internet é um meme. Então ele pede pra gente fazer esses exercícios aqui, ó, com relação a esse meme aqui. Que rebeldia é essa, jovem? Senta aqui, vamos conversar. E tem um urso na mesa ali, né? Qual situação ele pode ser usado, esse meme? Qual a relação entre a foto do urso e o texto escrito? Qual sinal de pontuação está ausente na frase? Que rebeldia é essa, jovem? Olha lá, aqui é uma pergunta de gramática, né? Lembra que nós falamos há alguns anos aí, algumas aulas atrás, e talvez vocês tenham visto em alguns anos atrás isso, o vocativo, né? Quando eu chamo alguém, quando eu estou falando com alguma pessoa, chamando, eu estou usando o vocativo, então eu tenho que separar o vocativo por uma vírgula. Se eu falar assim, fulano, vem aqui, esse fulano aí tem que ter vírgula após ele, né? Se eu falo assim, que rebeldia é essa, jovem? Então eu teria que ter uma vírgula aqui depois do essa, tá? Porque o vocativo é separado do restante da frase por vírgula. A palavra jovem, aí no contexto, tem um significado original? Ou seja, é só para os jovens que está sendo falado esse meme? Então vamos fazer aí essa atividade 1 por enquanto. E depois na próxima aula a gente termina aí, né, essa apostila. Nas próximas 2 ou 3 aulas talvez a gente já termine. Acredito que semana que vem, né? E a gente já volta para o terceiro bimestre com outras atividades e talvez com uma outra apostila nova, tá? E a gente volta a conversar depois então. Obrigado, até a próxima.